Padre Miguel, muito boa noite. Para não prolongar mais o que já vai longo, vou apenas invocar e ler alguns trechos de alguns padres apostólicos, de alguns padres da Igreja que se lhes seguiram, que a mesma santa tradição da Igreja trouxe até nós, para vermos e verificarmos, não apenas vermos, o quanto a divina liturgia eucarística estava profundamente enraizada na vida dos cristãos daqueles distantes primeiros séculos. Por exemplo, nos escritos dos padres apostólicos, como Santo Ireneu de Leão, vemos nitidamente que, pelo menos em meados já do século II, cada igreja cristã local era presidida por um bispo que presidia um colégio de presbíteros e que orientava o trabalho também, o trabalho e a oração, e toda a ação caritativa dos diáconos. Santo Inácio de Antioquia, nas suas epístolas e cartas, escreve: E no dia que se chama domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo reúnem-se num só lugar, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Então, quando o leitor conclui, o bispo instrui-nos verbalmente e exorta-nos à imitação dessas coisas boas. Então todos nos levantamos juntos e oramos. E como eu disse antes, quando terminamos a nossa oração, são abençoados o pão, vinho e água. E o bispo, da mesma maneira, oferece orações e ações de graças de acordo com a sua capacidade, e o povo dá o seu consentimento dizendo Amém. E há a distribuição a cada um e a participação de todos na Sagrada Eucaristia, e aos ausentes uma porção da Sagrada Eucaristia é-lhes levada pelos diáconos. E aqueles que são abastados e estão ansiosos para dar o que querem, cada um dá como deseja. A arrecadação é então entregue ao bispo, que sustenta os órfãos e as viúvas e os necessitados por doença ou por qualquer outra causa, e os que estão na prisão, e os estrangeiros que residem conosco. Em suma, o bispo cuida de todos os necessitados. Domingo é o dia em que realizamos a nossa Assembleia Eucarística Comum, porque é o primeiro dia em que Deus, tendo operado uma mudança nas trevas e na matéria, fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia, ressuscitou dos mortos. Isto, Padre Miguel, que acabei de ler, é o que nos narra Santo Inácio de Antioquia. Ao contrário do que alguns pensam, a Igreja Cristã foi inicialmente um fenómeno urbano que só mais tarde se estendeu às áreas rurais. Normalmente pensa-se exatamente o inverso, mas não é verdade. A Igreja Cristã era integrada no início e composta principalmente por pessoas que hoje apelidaríamos ou chamaríamos de pertencentes às classes médias ou à classe média da sociedade. Logo, não é verdade que o cristianismo tenha conquistado a sua posição no mundo principalmente e apenas entre pessoas sem instrução, simples, analfabetas, simplórias, que procuravam, como dizer, que procurariam, digamos, consolação celestial face às condições de vida opressivas e insuportáveis na Terra. Não. Não que houvesse, que quero dizer, não que houvesse mal algum, se assim houvera sido, mas de facto assim não foi. A língua mais antiga da Sagrada Liturgia era usual e geralmente o grego. O grego antigo é o grego chamado grego koine, a língua comum do Império Greco-Romano, embora outras línguas vernáculas, como o aramaico-siríaco, também fossem usadas na época. O latim, eh, a língua da Europa Ocidental e do Norte de África, somente começou a ser usado em Roma por volta, se não estou em erro, do ano 380. Posteriormente, o latim, como sabemos, acabou por se tornar a língua litúrgica em todo o Ocidente, enquanto o grego permaneceu a principal, mas não a única, língua litúrgica do Oriente. Com base ainda nos textos de São Justino Mártir, fica claro que a Eucaristia Dominical era a norma em Roma, nesse tempo, e que todos os fiéis presentes, ou seja, todos os batizados, comungavam. Depois, tanto no Oriente como no Ocidente, a frequência da celebração da Eucaristia sofreu, respectivamente, os seus próprios desenvolvimentos locais. Na Capadócia, por exemplo, São Basílio Grande recomendou aos fiéis receberem a Divina Eucaristia diariamente. Numa das suas cartas ou epístolas, dirigida a Patrícia Cesária, São Basílio Grande escreve:
E deve também comungar todos os dias, isto é, perdão, devem também comungar todos os dias, participar do santo corpo e sangue de Cristo, porque é bom e benéfico, pois ele mesmo diz claramente: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. João, o apóstolo, no seu Evangelho, capítulo 6, versículos 54 e 55. Nós, continua São Basílio Grande, da nossa parte, porém, comungamos 4 vezes por semana. No dia do Senhor, domingo, na quarta-feira, na sexta-feira e no sábado. E nos demais dias somente quando há comemoração de algum santo. Bem, aqui Padre Miguel São Basílio Grande está a referir-se à liturgia dos dons pré-santificados, que nós só celebramos durante a grande quaresma, às quartas e sextas-feiras. É isso que ele se está a referir. Continuando, para todos os que vivem a vida monástica na solidão, onde não há sacerdote, mantenham a comunhão em casa e participem dela com as próprias mãos. A este alimento chamamos Eucaristia, do qual ninguém pode participar, exceto aquele que acredita que as coisas que ensinamos são verdadeiras e que recebeu a purificação para o perdão dos pecados e para o renascimento, e que vive como Cristo nos foi transmitido. São Justino, Padre Miguel, voltando a ele foi martirizado a algures com 6 dos seus companheiros, e ele diz-nos também, num texto de uma beleza rara, retratando a vida litúrgica e eucarística da sua época, do seu tempo, do século II, dizendo: pois não recebemos essas coisas como pão ou bebida comum, mas assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, sendo encarnado pela palavra de Deus, tomamos carne e sangue para a nossa salvação. Assim também fomos ensinados que o alimento consagrado pela palavra da oração que vem dele, do qual a nossa carne e o nosso sangue se alimentam para sermos transfigurados, é a carne e o sangue daquele Jesus encarnado. Isto diz São Justino na sua primeira apologia, capítulo 66, escrita, cremos, alguns entre os anos de 148 e 155 depois de Cristo. Padre Miguel, mas se sairmos de Roma e formos, por exemplo, para Alexandria, logo para o Egito, verificamos que cada pessoa, nesse mesmo período, nesse mesmo século II, e no século II, naquela época em que São Justino faz aquelas referências à Sagrada Eucaristia que acabei de ler, mesmo os leigos, logo no Egito, em Alexandria, por regra, mantêm nessa época a Sagrada Comunhão na sua própria casa e dela participam comungando diariamente. Nos cânones atribuídos aos apóstolos e compilados mais tardar, calculo que foi em meados, calculo não, foi em meados do século IV, há 2 cânones que exigem a excomunhão de qualquer membro do clero ou leigo, que seja, se participando da Divina Liturgia, isto é, se celebrarem enquanto clérigos ou participarem enquanto fiéis na Divina Liturgia, não receberem a Sagrada Eucaristia com o resto dos fiéis, se forem clérigos, não é? Ou os fiéis estando na igreja e estando presentes no seio de toda a comunidade eucarística, não comungarem como os demais membros de toda a comunidade eucarística, aí presentes, clero e fiéis, que sejam excomungados uns e outros. No cânon oitavo é referido o seguinte: se algum bispo, presbítero ou diácono, ou qualquer pessoa da lista sacerdotal, quando a oferta for feita, não participar dela, declara causa. E se for razoável, seja dispensado. Mas se não a declarar, seja excomungado por ser causa de ofensa ao povo e ocasionar suspeita contra o ofertante, como se ele não tivesse feito a oferta adequadamente. O cânon nono acrescenta: todos os fiéis que entram e ouvem as Escrituras, mas não permanecem para as orações e para a Sagrada Comunhão, que sejam excomungados por causarem desordem na Igreja. Logo, vemos aqui, Padre Miguel, o rigor já transposto para a lei canónica
devido à frequência com que a Sagrada Eucaristia era comungada e ao facto de a Sagrada Eucaristia e a Sagrada Liturgia serem o epicentro de toda a adoração da vida cristã e todo o louvor a Deus. Era a Sagrada Liturgia, era a Sagrada Eucaristia que norteava a vida diária de todos aqueles que integravam a Santa Igreja de Cristo. Logo, à medida que o ciclo litúrgico se foi desenvolvendo, tanto no Oriente como no Ocidente, ficou claro que até à época do Imperador Constantino a recepção frequente da Eucaristia e da celebração litúrgica era uma prática já estabelecida, já enraizada, e que não era incomum, não era vulgar, perdão, não era incomum, não era invulgar que os fiéis comungassem fora do contexto da divina liturgia. Deve-se também ter sempre em mente que confessar os pecados nesta época, antes de cada celebração litúrgica, não era obrigatório. No século IV já começa a surgir uma tendência para limitar a frequência da recepção da Sagrada Eucaristia. E há três razões que contribuem para este fenómeno. Porque temos até esta altura, até princípios do século IV, como eu li anteriormente nos padres da Igreja citados, que a liturgia era aconselhada que fosse celebrada diariamente e diariamente comungada a Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, no princípio do século IV e durante todo o século IV, começa a haver uma limitação, ou uma tendência, para a limitação desta frequência de acesso à Sagrada Eucaristia. E como eu disse, há três razões que contribuem para esse fenómeno. Uma delas é a cristianização do Império e, portanto, o medo que os cristãos passam a ter que os cristãos de facto comprometidos com a Igreja, começam a ter medo que os cristãos, digamos, nominais, se aproximem do cálice, sem a devida reverência e a devida adoração diante de Deus. A segunda causa é a difusão e o exponencial crescimento do monaquismo e a ênfase que o monaquismo coloca na impureza, que era vista como um impedimento à recepção da Sagrada Eucaristia. E o terceiro obstáculo, digamos assim, que convém que destaquemos, é o medo e o pavor que muitos fiéis passam a ter de se aproximarem dos dons sagrados. Porquê? Porque a vida já não é feita de tão grande rigor, a vida em igreja, como até então. Mas eles continuam a ter a noção do pecado e continuam a ter a noção de que não estão a levar uma vida de acordo com o rigor exigido para se aproximarem dos santos dons. E então, este é, digamos assim, o terceiro grande obstáculo para a frequência diária com a qual a Sagrada Eucaristia era comungada até então. Na decorrência deste medo e pavor, que são dois dos grandes motivos que ajudaram a estabelecer uma piedade eucarística que deu origem a essa polaridade entre digno e indigno, surge uma piedade decorrente dos mesmos, deste medo e deste pavor, que se desenvolve na Igreja, permitindo o nascimento de uma mentalidade infeliz, tenho que o dizer, que apoiava ou suportava a ideia que alguém poderia realmente tornar-se digno de se aproximar do cálice eucarístico. É verdade que os fiéis têm que confessar os seus pecados, é verdade que têm que se arrepender, é verdade que têm que procurar levar uma vida o mais idêntica à de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também as pessoas, os fiéis e o povo de Deus em geral, não podem esquecer que só podemos aproximar-nos dos santos dons, logo do corpo e do sangue santos de Nosso Senhor Jesus Cristo, por uma única razão. Só podemos aproximar-nos dos santos dons porque Cristo nos convidou a que o fizéssemos. E São João Crisóstomo, como arcebispo de Constantinopla e chefe da Igreja de Constantinopla, primaz da Igreja local, ofereceu, na altura, ao rebanho que ele pastoreava, as seguintes palavras. E então, passo a ler, e então, não oferecemos nós o sacrifício eucarístico todos os dias?
Muitos comungam este sacrifício uma vez por ano, outros 2 vezes, outros ainda com frequência. Bom seria que todos comungassem todos os dias. Logo aqui vemos, Padre Miguel, o próprio grande João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, primaz da igreja local, a lamentar profundamente este alheamento da frequência diária à Sagrada Eucaristia, que ele começava já a notar nas comunidades. Depois temos a Didaquê, que é um livro que nós podemos designar quanto ao seu conteúdo como o Ensino dos 12 Apóstolos, que é um manuscrito admirável e que foi usado pelos primeiros bispos, pelos padres apostólicos, não é? Aqueles bispos sagrados ainda pelos apóstolos e pelos padres da Igreja que se lhes seguiram logo no século II. Padre Miguel Nedidaquê, como já mencionei, que também apelidamos de o Ensino dos 12 Apóstolos, que é um manuscrito usado pelos bispos e padres do século II para a instrução dos catecúmenos, podemos e encontramos referências preciosas quanto à vida das primeiras comunidades cristãs. E a Didaquê, e apenas a guisa de exemplo, mostra-nos alguns momentos da vida do cristianismo vivido nessas comunidades, e eu vou citar apenas alguns trechos de alguns capítulos, neste caso do capítulo 9 e do capítulo 14, onde podemos ler: que ninguém coma nem beba a Sagrada Eucaristia senão os batizados em nome do Senhor. E isto também se aplica à palavra do Senhor: não dês aos cães o que é sagrado. No capítulo 9, Didaquê continua: no próprio dia do Senhor, reúnam-se em comunidade para o partir do pão e para oferecerem graças. Mas primeiro confessem os vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Contudo, ninguém que brigue com o seu irmão pode juntar-se à Assembleia Eucarística até que se reconciliem. O seu sacrifício não deve ser contaminado. Pois aqui temos a palavra do Senhor que diz: em todo lugar e tempo ofereçam-me um sacrifício puro, pois eu sou um rei poderoso, diz o Senhor, e o meu nome espalha terror entre as nações. E isto está escrito no capítulo 14 de Didaquê, donde encontramos descrições e narrativas dos padres apostólicos e logo dos bispos que se lhes sucederam desde o século I e posteriores, que não deixam margem para dúvida alguma quanto à celebração da Sagrada Eucaristia e à frequência da mesma. E ao desejo que essa frequência continuasse, e depois também a esse alinhamento, como disse anteriormente, que no século IV já São João Crisóstomo começa a lamentar. Bem, entre estes bispos no século I e II encontramos alguns eminentes pastores e mártires, sucessores dos apóstolos, como São Clemente de Roma, que nasce para os céus por volta do ano 180, Santo Inácio de Antioquia, por volta do ano 110, 112, e São Policarpo de Esmirna, no ano 157. As epístolas, as cartas, os escritos destes grandes bispos, juntamente com a Didaquê, e também com a narrativa admirável do martírio de São Policarpo de Esmirna, atestam fortemente a veneração dos mártires e também das suas relíquias. Nesta época já, estes mártires são alguns dos primeiros padres apostólicos, bispos sagrados ainda pelos apóstolos. A maioria destes mártires, Padre Miguel, a maioria eram bispos. A maioria eram bispos. Também alguns presbíteros, também alguns diáconos, também muitos fiéis, mas a maioria esmagadora eram mesmo os primeiros bispos, os primeiros a serem martirizados, porque eram aqueles que ofereciam mais perigo ao Império, eram aqueles que estavam na vanguarda da visibilidade da Igreja cristã nessa época. E estes textos, sendo textos dos anos imediatamente posteriores à Era dos Apóstolos, são escritos inestimáveis que nos proporcionam um fascinante vislumbre e um olhar profundo daquilo em que a Igreja acreditava e daquilo que, sobretudo, a Igreja vivia, como estava estruturada e como os cristãos nela se integravam, louvavam e adoravam a Deus nesses longínquos primeiros séculos após a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Século, estou a referir-me século I e século II.
E de tal forma assim é que estes escritos, ou epístolas, ou cartas, como queiramos chamar-lhes, podem ser considerados a continuação do próprio livro dos Atos dos Apóstolos e também dos, do Evangelho, não é? E de todos os escritos do Novo Testamento em geral, porque eles são a continuidade viva e vivida daqueles que se embrenharam e mergulharam profundamente nos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e em toda a vida que é narrada, a vida da Igreja que é narrada nas epístolas, nas epístolas e depois no livro dos Atos dos Apóstolos, desde a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo até ao martírio de São Paulo em Roma e de tudo aquilo que foi vivido pelos apóstolos durante essa época e pelas comunidades cristãs desse momento. Padre Miguel, novamente, e à guisa de exemplo do que acabo de mencionar, do que venho mencionando, São Clemente de Roma, que morreu, ou como nós, ortodoxos, dizemos, nasceu para os céus no ano 80, ou seja, cerca de 50 anos após a ascensão do Senhor, tendo sido o terceiro bispo de Roma, escreve o seguinte: Desde então que essas coisas nos são manifestas e olhamos para as profundezas do conhecimento divino, devemos fazer com ordem todas as coisas que o Mestre nos ensinou que realizássemos em momentos específicos. Ele ensinou-nos que celebrássemos sacrifícios e ofícios e que não celebrássemos de forma irrefletida ou desordenada, mas em horários fixos. Ele mesmo fixou por sua vontade suprema os lugares e as pessoas que ele desejava para essas celebrações, a fim que todas as coisas possam ser feitas piedosamente, de acordo com a sua boa vontade e sejam aceitáveis à sua vontade. Portanto, aqueles que oferecem as suas oblações nas épocas designadas são aceitáveis e abençoados, pois seguem as leis do Mestre e não pecam, pois ao sumo sacerdote são atribuídos os seus devidos ministérios e aos sacerdotes o seu lugar. Isto escreve, Padre Miguel, São Clemente, Bispo de Roma, na sua carta aos Coríntios. Voltando a Santo Inácio de Antioquia, que bem, é outro dos grandes monumentos de mártir e de santo, sucessor dos apóstolos desta época, logo do final do século I e princípio mesmo, muito princípio do século II, ele foi também o segundo bispo de Antioquia e sucedeu ao bispo Evódio. Foi discípulo também do apóstolo São João, conheceu São Paulo, conheceu São Pedro, também conheceu pessoalmente São Policarpo, o grande bispo de Esmirna, e escreveu 7 cartas a diversas comunidades cristãs da época, cartas essas que foram preservadas, e ele foi martirizado depois, isto é, Santo Inácio de Antioquia foi martirizado em Roma, na arena, atirado às feras, e aí morre, e aí parte ao encontro do Senhor. Numa dessas cartas, que é dirigida aos esmirnianos, no parágrafo 6º, escrita algures entre o ano 80 e o ano 110, Santo Inácio de Antioquia diz o seguinte: considera quão contrários à mente de Deus são os heterodoxos em relação à graça de Deus que veio até nós. Eles não têm consideração pela caridade, nenhuma consideração pela viúva, pelo órfão, pelo oprimido, nenhuma consideração pelo homem na prisão, pelos famintos ou pelos sedentos. Abstêm-se da Eucaristia e da oração, porque não admitem que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a carne que sofreu pelos nossos pecados e da qual o Pai, na sua graça, o ressuscitou da morte. Bem, Padre Miguel, continuando, com Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos Efésios, parágrafo 20, ele continua escrevendo e diz: reuni-vos em comum todos, sem exceção, na caridade, numa só fé e num só Jesus Cristo, que é da raça de David, segundo a carne, o Filho do homem, o Filho de Deus, para que com indivisibilidade vos lembreis que vós deveis obedecer ao vosso bispo e aos sacerdotes, e a partir de um só pão, que é o remédio da imortalidade e o antídoto contra a morte, permitindo-nos viver para sempre em Jesus Cristo. Carta aos Efésios, parágrafo 20. E continua: não tenho gosto pela comida que perece, nem pelos prazeres desta vida.
quero o pão de Deus, que é a carne de Cristo, que foi a semente de David, e para beber desejo o seu sangue, que é o amor que não pode ser destruído. Carta aos Romanos, parágrafo 7º. Cuidado então, continua Santo Inácio de Antioquia, pois quem pertence a Deus e é Jesus Cristo, esses estão com o bispo. Aqueles que se arrependem e vêm para a unidade da Igreja, eles também serão de Deus e viverão segundo Jesus Cristo. Não se enganem, meus irmãos. Se alguém seguir um cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém anda por aí com doutrina estranha, não pode deleitar-se com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomem cuidado, então, de usar a divina Eucaristia para que tudo o que façais, o façais segundo Deus, porque há uma só carne do nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice na união do seu sangue, um só altar, como há um só bispo, com o presbitério e com os seus conservos, os diáconos. Epístola escrita por Santo Inácio de Antioquia aos cristãos de Filadélfia. Um dos outros grandes padres apostólicos é Santo Ireneu de Leão. Santo Ireneu de Leão sucede a São Potino para se tornar o segundo bispo de Lyon, e isto ocorre por volta do ano 177, 178, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. No início da sua vida, Santo Ireneu de Leão ainda conheceu São Policarpo, o grande bispo de Esmirna. É considerado um dos maiores teólogos do século II, isto é, Santo Ireneu de Leão, é a quem me refiro, como sendo um dos maiores teólogos do século II, e é mais conhecido por ter refutado admiravelmente as heresias gnósticas na sua magistral obra, que é a mais conhecida, ou uma das mais conhecidas, mas talvez a mais conhecida de todas, que se chama Adversus Hereges. E ele escreve o que se segue. Declarou que o cálice, uma parte da criação, é o seu próprio sangue, do qual ele faz fluir o nosso sangue. E o pão, parte da criação, ele é distribuído como o seu próprio corpo, do qual dá crescimento aos nossos corpos. Santo Ireneu de Leão, contra as heresias, ano 180. Então, se o vinho e o pão abençoados recebem a palavra de Deus e se tornam a Eucaristia, isto é, o sangue e o corpo de Cristo, que fortificam e edificam a substância da nossa carne, como podem essas pessoas reivindicar que a carne é incapaz de receber o dom da vida eterna de Deus? Padre Miguel, e continuamos com Santo Ireneu de Leão, que invoca o apóstolo São Paulo, dizendo: como diz o bem-aventurado apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:30. E continua escrevendo: ele, o apóstolo São Paulo, não está a falar de algum tipo de homem espiritual e invisível, porque um espírito não tem carne nem ossos, como diz São Lucas, no seu Evangelho 24:39, capítulo 24, versículo 39. Não, ele está a falar do organismo possuído por um ser humano real, composto de carne, nervos e ossos. É este que é nutrido pelo cálice, que é o seu sangue, e é fortificado pelo pão, que é o seu corpo. A videira cria raízes na terra e finalmente dá fruto. E o grão de trigo cai na terra. São João, o apóstolo, capítulo 12, versículo 24. E o grão cai na terra, dissolve-se, ressurge novamente, multiplicado pelo Espírito de Deus que tudo contém, e finalmente, depois de processamento aprimorado, é colocado para uso humano. Estes dois, pão e vinho, recebem então a palavra de Deus e tornam-se a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Estas citações que acabei de narrar, Padre Miguel, são todas da mesma obra, Adversus Hereges. Bem, mas temos muitos outros padres apostólicos e padres da Igreja que lhes sucedem. Não vou citar todos, mas quero citar mais alguns, entre eles um grande, que é São Serapião de Antioquia, o qual diz, a propósito sempre da Sagrada Eucaristia, da comunhão, da liturgia, e ele começa por escrever: Santo, Santo, Santo é o Senhor Sabaó. O céu e a terra estão cheios da tua glória. O céu está cheio.
e a terra está cheia com a tua glória magnífica, Senhor das virtudes. Cheio também é este sacrifício com a tua força e a tua comunhão, pois a ti oferecemos este sacrifício vivo, esta oblação incruenta. Tomai e comei, este é o meu corpo, que foi partido por vós para a remissão dos pecados. Também por esta razão oferecemos o pão, para nos tornarmos à semelhança da sua morte, e oramos. Reconcilia-nos a todos, ó Deus da verdade, e tem misericórdia de nós. E assim como este pão foi espalhado pelas montanhas, e quando recolhido tornou-se perdão, assim também reúne a tua Santa Igreja de cada nação e de cada país, e de cada cidade, e de cada aldeia, e casa, e faz dela uma Igreja católica viva. Ofereço também o cálice como o teu sangue, porque o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice depois de ter comido e disse aos seus discípulos. Padre Miguel São Serapião continuando o texto que interrompi, ele diz: ofereço também o cálice como o teu sangue, porque o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice depois de ter comido e disse aos seus discípulos: tomai, bebei, este é o cálice da nova aliança, que é o meu sangue que está sendo derramado por vós para a remissão dos pecados. Também por esta razão oferecemos o cálice para nos beneficiarmos no seu sangue. Ó Deus da verdade, que o teu santo Logos venha sobre este pão para que o pão se torne o corpo do Logos, e sobre este cálice para que o cálice se torne o sangue da verdade, e faça com que todos os que comungam recebam o remédio da vida para curar todas as doenças e fortalecer todos os progressos e virtudes. Pois te invocamos a ti, ó incriado, através do teu unigênito no Espírito Santo. Tem misericórdia deste povo, Senhor, enviado para a destruição do mal e para a segurança da tua Igreja. Suplicamos-te também em nome de todos os defuntos, dos quais também esta é a comemoração. Santifica estas almas. Bem, e no texto, na carta em que ele escreve, naturalmente há espaço para que depois os nomes dos defuntos sejam todos mencionados, e a listagem, segundo a tradição nos afirma, era longuíssima, a dele e a de todos os bispos e sacerdotes, presbíteros, que faziam esta comemoração dos defuntos. Continua São Serapião: santifica estas almas, porque a todos conheces, santifica todos que adormeceram no Senhor, e conta-os entre as fileiras dos teus santos, e dá-lhes um lugar e morada no teu reino. Aceita também as ações de graças do teu povo e abençoa aqueles que oferecem as oblações e as ações de graças, e concede a saúde, a integridade e todo o progresso da alma e do corpo a todo este teu povo, através do teu unigênito Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, como foi, é e será por todas as gerações e por todos os séculos dos séculos. Amém. Este texto, Padre Miguel, que acabo de ler, foi retirado do sacramentário, apelidado de sacramentário de Serapião, de São Serapião, em referência à oração do sacrifício eucarístico. Um outro grande santo do qual o Padre Miguel já ouviu falar é Santo Efrém, o Sírio. Santo Efrém foi um dos grandes padres, não só da Igreja Síria, como de toda a nossa Santa Igreja Cristã, multissecular e multimilenar. Por causa dos seus escritos serem de tal forma tão belos, tão poéticos, ele é, por muitos e muitas vezes, apelidado e referido como a lira do Espírito Santo. Isto é, Santo Efrém, o sírio, ou da Síria, estudou ainda com Santiago, bispo de Nisibis, e no ano de 338 foi ordenado diácono, e nunca passou disso. Ficou diácono ordenado pelo resto da sua vida, nunca foi ordenado presbítero, nem sagrado bispo. E ele diz: depois que os apóstolos comeram o pão novo e santo, e quando compreenderam pela fé que tinham comido o corpo de Cristo, Cristo passou a explicar-lhes e a dar-lhes todo o sacramento. Abençoou-o e santificou-o, declarando que era o seu próprio sangue que estava para ser derramado.
Padre Miguel, outro grande herói na fé e na teologia é Santo Atanásio de Alexandria. Santo Atanásio de Alexandria nasce em Alexandria por volta do ano 295 e foi ordenado diácono em 319. Ele acompanha o seu bispo, que é o grande patriarca Alexandre, ao primeiro concílio ecuménico de Niceia, que se reúne, como sabe, no ano 325, e é o primeiro secretário do concílio. Depois ele próprio sucede ao patriarca Alexandre como bispo de Alexandria, e é mais conhecido por defender toda a doutrina nicena do concílio de Niceia contra as disputas arianas. Este santo patriarca Atanásio de Alexandria, no seu sermão aos recém-batizados, Padre Miguel diz o seguinte: Vós vereis os sacerdotes trazendo pães e um vaso de vinho, colocando-o sobre o altar. Enquanto as orações de súplica e invocações não forem feitas, só há pão e vinho. Mas depois de completadas as grandes e maravilhosas orações, então o pão torna-se o corpo e o vinho torna-se o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E novamente, Santo Atanásio de Alexandria reafirma: aproximemo-nos das celebrações dos santos mistérios, ou seja, da Divina Eucaristia. Este pão e este vinho, enquanto as orações e súplicas não aconteceram, permaneceram simplesmente o que são, pão e vinho. Mas depois que as grandes orações e as santas súplicas foram enviadas, o Espírito Santo desce sobre o pão e sobre o vinho, e vem ao pão e vem ao vinho, e assim o seu corpo é confeccionado. Sermão aos recém-batizados, escritas estas palavras antes do ano de 373, talvez em 371, 372. Bem, Padre Miguel, este é o último áudio, chegamos ao último, sobre aquela sua pergunta se celebrava na Igreja Primitiva a Sagrada Eucaristia. Está mais do que patenteado, mais do que esclarecido e dito por tudo aquilo que eu invoquei e o que eu invoquei. Não foi da minha lavra pessoal, mas é aquilo que a Santa Tradição da Igreja nos transmite, pelas narrativas escritas, pela vida vivida, destas comunidades feitas de bispos que as governavam e amavam e serviam, até aos nossos dias de hoje, porque a Igreja continua a viver desta forma. Mas é importante realçar que não há dúvida alguma que na Igreja Primitiva a Sagrada Liturgia e a Sagrada Eucaristia, que são uma só e a mesma coisa, não eram uma prioridade, eram a única prioridade. Não eram uma entre várias, eram a única prioridade, e a Sagrada Liturgia Eucarística era o epicentro de toda a vida de adoração e de louvor das comunidades cristãs desta época, compostas pelos seus bispos, que as governavam, administravam, serviam, e por todos aqueles que as compunham, digo, desde os bispos, claro, como citei, aos presbíteros, diáconos e aos membros, irmãos e irmãs, homens e mulheres fiéis, que nelas participavam e delas faziam a sua própria vida. Portanto, é inquestionável que a Sagrada Liturgia Eucarística era praticada, era celebrada, era vivida e era a única prioridade. É a prioridade entre todas as prioridades. Tudo girava. Tudo, refiro-me, a toda a vida da Igreja primitiva, toda ela girava em torno da Sagrada Eucaristia. Portanto, não há a mínima possibilidade de pensarmos de forma diferente. E aqueles que pensam de forma diferente estão ou mal informados, ou agem e falam de má fé. Ou agem por má fé e falam com má fé. Esta é a declaração final que quero fazer, Padre Miguel. Espero que fique esclarecido. Se algumas dúvidas persistirem, faça favor de encaminhar para mim as mesmas e a elas responderei com todo o amor, como procurei fazer em cada um destes áudios que lhe enviei. Que Deus o abençoe e a toda a sua família.